Olá, voltamos aqui no programa Hashtag Nasci para vencer. Estamos com o pastor Ricardo Correia, entrevistando ele. E nós terminamos o primeiro bloco, pastor Ricardo, falando sobre A pergunta era a seguinte: e agora que você estava tocando numa banda, fazendo trabalho como músico, de repente, como foi o seu primeiro trabalho, então, em CD? Em você indo para o mercado e também tocando agora teclado também, como tecladista, porque já passou pelo violão, passou pelo contrabaixo, e agora você está dentro de uma igreja, você ministrando. Como surgiu esse projeto, né? Foi um projeto novo, inovador na tua vida, que aí surgiu não mais um músico, Ricardo, mas o pastor Ricardo Correia. Quando eu estava tocando contrabaixo nessa banda, né, que a gente falou do Alerta Geral, e eu sempre gostei de fazer discípulos, vamos dizer assim, né? Sim. Ensinar a galera a tocar. Eu não me conformava que o pessoal ficava tocando dum-dum-dum. Então eu falei, cara, contrabaixo não é isso. Eu passava o pessoal, contrabaixo é isso. Aí o pessoal, comecei a dar aula. Só que na igreja precisava de a questão do Ministério de Louvor. E na época tinha saído o ministro de Louvor e o pastor me chamou para estar conduzindo o Ministério de Louvor. Eu falei, caramba, para mim é difícil, mas eu vou aceitar esse desafio, porque a nossa vida é assim, né? Tem um desafio e a gente entende que é Deus que abriu a porta. Alavancar um pouco mais, quer que você não fique só ali. Você já aprendeu a fazer o ovo, agora você vai fritar um bife. Então, aprendeu a fazer um bife, agora você vai fazer um negócio mais elaborado, né? Um camarão à moranga, um exemplo. E eu, então, falei, não, tudo bem, eu topo. Aí comecei a tocar violão, ministrar com violão, louvor, guitarra, só que os cânticos, tinha uns cânticos que dava para fazer ritmado com guitarra e alguns de adoração não tinha tanto clima, né? E eu já tocava um pouco de teclado para fazer arranjo, harmonização de voz, aquela coisa toda. Então preciso estudar um pouco mais de teclado para tocar e cantar, que é outra coisa. Sim. Cantar e tocar é outra coisa. É outra coisa. Né? Se você só toca, você consegue se desprender e tocar bem, né? Aí eu fui estudar mais, ficar treinando em casa, aí compramos um teclado e comecei a ministrar com o teclado. E a coisa começou assim, ficar bem, né? Ficou bonita, a igreja cantando. Eu tinha um amigo meu, que é um amigo, ainda tenho, né? Ele é um amigo sensacional, um compositor tremendo. O nome dele é Adilson Batista, foi meu professor de composição. Ele faz umas músicas conceituais, Carol, se você ouvir, é sensacional. É inacreditável uma pessoa dessa não estar fazendo tanto sucesso como tantas pessoas com letras nada a ver está fazendo. Né? Isso tem muito na música. Tem muito na música. E eu aprendi com ele, observando e tocando as músicas dele, comecei a fazer as minhas canções, né? Então no início a gente fica meio envergonhado, a música não sei o que lá. Você conheceu aquela música Tão Grande Amor o Pai? Essa música foi muito legal, que eu lembro o dia que eu fiz essa canção. Eu virei, foi o dia que eu não lembro a data, mas foi o dia que o Ayrton Senna faleceu, teve aquele acidente, né? Aí eu estava introspectivo com aquela situação, virei o violãozinho, coloquei o caderno em cima, coloquei a letra e fui colocando os acordes. Eu fiz aquela música assim, ó, do A ao Z sem voltar. Eu nunca fiz uma música assim. Sempre tem planejar letra, planejar métrica, não ficar repetindo são com coração, com oração, não ficar aquela musiquinha, né? Trabalhando também a questão da concordância verbal, muita paroxítona nas músicas, que as nossas músicas têm muito som aberto, esse trabalho da composição. E a igreja começou a gostar das músicas que eu estava fazendo. E é normal qualquer músico querer registrar o seu trabalho, a sua vida, o seu talento num CD. As pessoas falam assim, você quer aparecer? Não. Não é isso, ele quer registrar, assim como o escritor, né? Sim. Não vai escrever só para deixar no computador guardado. Né? Você faz uma foto, você põe na internet, para que as pessoas vejam, né, alguma coisa que você está fazendo. O seu projeto realizado. O seu projeto que você está em desenvolvimento, seja ele qual for. Né? E o músico não é diferente. Então, poxa, a gente precisa gravar um CD com isso, né? Gravar um CD com isso. E nessa época, eu já tinha aberto uma escola na própria igreja, já tinha bastante gente, estava crescendo. Os músicos que eu ensinei já estavam tocando bem, já dava para fazer alguma coisa. A gente tocava culto de quarta, sexta e domingo. Então, a igreja, tocar num louvor é uma escola.
É uma escola, É verdadeiramente. mais do que uma escola, porque você tem Exatamente. que improvisar muitas coisas, de repente você está tocando a mesma coisa, você tem que correr atrás, tirar a música, então era sensacional. Aí vamos gravar um CD, só que a gente não faz isso sozinho. Mas isso, Adriano, já tinha um tempo de gente caminhando junto. Sim. Né? Tinha uma equipe. As pessoas Empenharam-se. amaram, Compraram a ideia. compraram a ideia. Então assim, não foi difícil fazer não. Porque não foi assim, vamos fazer. A gente já vinha fazendo sem a intenção de fazer. Mas como a coisa estava bem feita, gente, a gente não pode parar aqui. Vamos gravar. Aí fizemos o CD e a gente teve até aquele coral, né, no primeiro Regozijai, né? O Regozijai. Qual foi a música que pegou mais nesse primeiro CD? Você lembra? Então, o primeiro CD tem um problema ele. Que assim, todo CD, a primeira música é a música de trabalho. Que era Regozijai-vos. Regozijai-vos, não sei. Só que a música que pegou bem essa canção foi aquela O Senhor continua, mas a última, né? Jeová esteja sobre ti. E quando eu ia até nas rádios nessa época levar o trabalho, né, que a gente fazia aquele trabalho de Divulgação. Né? merchandising, né? Tem que ir lá conversar, dar entrevista, dar o CD. Aí a pessoa falava assim, qual é a música de trabalho? Eu falei, é a primeira. Aí colocava as pessoas no curtinho assim. Mas quando tocava a música, aí ficava a última, aí ficava repetindo a última e a última acabou sendo a música de trabalho. Muito interessante. Em Santos tinha uma rádio que chamava Fata, que era da Assembleia de Deus, né? E esses dias eu fui até no aniversário da moça que fazia o programa da Fata. E aconteceu isso lá. Qual é a música de trabalho? Regozijai-vos, toca essa daqui. Pá, dei na mão. Virei as costas e vim embora. 2, 3 dias depois, nada de regozijai-vos, só tocava 15. O Senhor continuamente ia. E o pessoal ligava pedindo. Então, essa música acabou sendo a música que mais Impactou. E depois desse trabalho, ele teve mais quantos CDs? Então, aí depois a gente fez um CD temático, porque a igreja era muito envolvida com missões. Aí tive uma ideia de fazer... Eu já tinha músicas de missões, porque compositor é assim, né? É igual quem escreve poesia. Deve estar olhando assim, olha para esse leão aqui, um leão, uma juba, uma orelha e o olho vermelho, pronto, fez uma música. Não é? Mas ele não está pensando em fazer as pessoas cantar. Ele fez a música ali. A inspiração na hora. De repente você abre o caderno e fala, caramba, eu tenho músicas temáticas, né? Eu tenho ainda muitas músicas temáticas. Aí separei algumas, fizemos 12 com um CD só com tema missionário. Só que esse foi de estúdio também. E foi muito legal esse CD, porque a gente tinha uma empresa que chamava R3 Produções, que era a gravadora, né? E os meus outros 2 sócios, que era o Roberto e o Rogério, e a questão deles, tá certo, era comercial. Aí eles não queriam lançar esse CD. Não vamos lançar, porque a gente precisa vender mais o outro. Aí, gente, a gente tem que aproveitar a onda. A gente não tem que criar. E a onda agora é lançar um CD por ano. Senão vamos ficar para trás. Né? Aí esse foi mais trabalhoso do que Regozijai para fazer. Teve mais resistência por causa da questão financeira, que não é barato, né? Sim. Porque foi estúdio, ele acabou ficando um pouco mais caro do que o ao vivo. Porque o ao vivo foi gravado 2 dias, captou o som, foi para o estúdio, mixou, acabou. Fez alguns overdubs lá, puf, acabou. Mas esse não deu mais trabalho. Levar gente, transporte, passar dias, tal. Bom, no lançamento foi muito legal. Terminou de lançar, né? Aí a gente estava lá terminou de lançar, tudo estava lá entrando no carro, aí o Rogério virou para mim e disse assim, hoje foi para calar minha boca. Eu falei, e o que foi, Rogério? Vendeu muito mais do que o Regozijai-vos. Que coisa, né? Eu não me aproximava dessas coisas, eu falei, mas é fogo, né? Mas eu já estava pensando no outro CD. Que benção. No terceiro, já Aí estava foi o no terceiro. meu coração. Rapaz. E esse trabalho foi assim, até quantos CDs? Quando você, para o próximo desafio, ficou em quantos CDs? E foi 3, né? 3. Esses 3, isso. 3. E aí parou o CD, e aí esse lance de compositor estava na veia dele já, que sempre teve. E agora ele vai ser escritor, cara. E você fez um livro de louvor que até hoje é um dos mais vendidos. Isso mesmo. Né? Em todas as livrarias do Brasil. Isso mesmo. Tem tradução também pro... Então, não tem. Mas Ainda. vende fora. Ainda. O ofício do adorador. Mas vende em Europa, Portugal. Tem até você vai nas lojas americanas, tem. Tem. Você vai uma vez eu encontrei ele... Casas Bahia tem.
ofício do adorador. Tem. Fala um pouco sobre esse trabalho escritor, que aí o pastor Ricardo, que ministrava louvor, de repente agora está dando palestra, está sendo convidado para falar sobre sobre o louvor, um escritor famoso no Brasil. A gente vai ver isso no próximo bloco.